Fala galera, tudo jóia? Queria mostrar duas dicas para vocês hoje. A primeira dica é a respeito de mudança do BPM quando você está trabalhando com áudio. Quem trabalha com MIDI sabe que é muito fácil. Agora, se você tem áudio envolvido, daí já tem uns truquezinhos. E a segunda dica é a respeito da mudança do metrônomo, do BPM da música, depois que as tracks já estão importadas. E às vezes você até já começou a fazer uma edição, daí você precisa mudar o metrônomo no meio. Daí quem já tentou fazer isso sabe que não é fácil. Quer dizer, é fácil, mas tem um jeito certo de fazer. Então segue comigo no vídeo que eu vou te mostrar. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa o like aí pra gente. Vamos lá? Então vamos pro primeiro exemplo aqui. Então aqui eu importei essas tracks, já comecei a editar e agora eu tô querendo alterar o tempo, né? Tá 120, que é o padrão de toda a DAW que você, a hora que você abre um projeto novo, ela vem com 120 BPMs, né? O metrônomo. Então vamos dar uma ouvida aqui nessa música, aqui, só o início dela. Às vezes é em sonho que eu posso te encontrar. Legal. Então tava editando ela, tá tudo ok, né? Até o final lá, tá tudo jóia. Seguiremos nos reencontrar. Legal. Daí eu quero alterar o tempo, o BPM, o andamento dela, para ela ficar um pouco mais energética, né? Vamos dizer que eu quero mudar para 125, né? Aí todo mundo que já tem um pouco de experiência do Cubase sabe que se eu simplesmente alterar aqui 125, não vai dar em nada, né? Simplesmente os clipes vão sair fora do lugar, não vai alterar o andamento da música e vai ficar tudo fora de sincronia. Às vezes é em sonho. Né? Ficou tudo fora de sincronia, né? Não mudou nada. Então vou voltar aqui, Ctrl Z. Às vezes é em sonho. Tá, voltou ao normal. Então, o que a gente tem que fazer? Se vocês... tem alguns vídeos na internet que eles falam assim, ó. Você seleciona todo mundo e você vem e muda aqui para Musical Mode, né? Você clicou aqui, ó, tá todo mundo selecionado, beleza. Aí você vai... Só que vocês percebem que só na hora de clicar aqui e trocar para Musical Mode, os eventos já alteraram o lugar? Então vamos ver, ó. Só cliquei lá e transformei todo mundo em Musical Mode. Às vezes é em sonho. Né, ó, aqui no começo... Posso te encontrar. Beleza, parece que tá tudo ok, né? Vamos ver aqui. Vou me avisar. Beleza. Agora eu vou ver lá no fundo. Seguiremos nos reencontrar. Tudo fora de sincronia. Então o que acontece? Só de eu colocar aqui no Musical Mode, ele já de novo tirou tudo fora de sincronia. Por que tudo isso? Vou dar o Ctrl Z aqui, ó. Agora mudou ok. Tá. Então o que eu tenho que fazer além de mudar para Musical Mode? Eu tenho que entrar aqui, ó. No Media, Open Pool Window, ou dá o Ctrl P, ele abre essa janela aqui, ó. Então, vocês vão perceber aqui, ó, que cada arquivo, ele já vem com um tempo definido na hora da gravação. Vocês percebem aqui, ó, esse daqui tá o 120.7. Por isso que lá no começo, a hora que eu mudei, parecia que estava sincronizado, só que a hora que você foi pro final, saiu tudo totalmente de sincronia, ó. Então, ó, alguns arquivos, ó, esse daqui 120.48. Isso eu sei porque eu sei que são arquivos, essa galera aqui, ó, são arquivos que vieram de um outro estúdio. Então esse aqui veio de um estúdio, esse aqui veio de outro estúdio. Isso daqui veio de um outro, ó, 120. Né? Então, vieram de 3 lugares diferentes e cada lugar, a DAW imprimiu no arquivo uma timestamp. Beleza. E então a DAW, ela foi e imprimiu um BPM específico em cada um dos arquivos, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, para dar certo a minha mudança de BPM para funcionar,
Eu seleciono todo mundo aqui e altero para 120. Que é o BPM que eu tô agora ali no meu projeto, né? Ó, 120. Beleza, então essa é a primeira coisa. Agora sim. Agora, se eu alterar aqui para Musical Mode, ó, você percebe que não mexeu nada, ó. Ó, aperto, desaperto, tá tudo beleza. Não mexeu. Então ele não saiu de sincronia. Então, ó, se eu der um play lá no começo da música, vamos ver aqui, ó. Às vezes é insônia. Tá em sincronia ou final? Seguiremos nos reencontrar. Beleza, então tá tudo em sincronia ainda. Agora, como eu tô em Musical Mode, se eu altero aqui para 125, ele vai simples, ó, 1253 não. 125, ó. Ele simplesmente vai fazer o que a gente quer. Vai deixar mais rápido. Às vezes é insônia. Ó, ficou mais rapidinho, né? Posso te encontrar. Vamos ver se manteve a sincronização lá no final. Seguiremos nos reencontrar. Manteve, né? Então, é assim que faz. Então, primeiro você entra lá no... Você dá o Ctrl P, altera lá o tempo, né? Coloca todo mundo para 120. Depois, se ele dá o Ctrl A, seleciona todo mundo aqui, clica, transforma em Musical Mode. Aí você pode colocar lá, por exemplo, 130. Seguiremos nos reencontrar. Né? 150, vamos ver. Seguiremos nos reencontrar. Né? Então, é isso. Às vezes é insônia que eu posso te encontrar. Tudo bem? A segunda dica. Por exemplo, se eu... Vou até voltar aqui, ó, no 0. No history lá. Pá. Voltou tudo do jeito que tava. 120 BPM aqui. Às vezes é Voltou tudo ao normal. O que acontece às vezes, né? A gente, usuário do Cubase, sabe que às vezes a gente vai importa um projeto, aí começa a editar. Daqui a pouco você, eu queria ouvir o clique, eu queria ligar meu snap to grid aqui, né? Queria fazer os cortes, editar. Só que eu tô com BPM diferente do BPM da música. Porque essa música, ela foi gravada em 138 BPM. Só que eu não me atentei a isso, importei e já comecei a editar, já comecei a cortar. Então, né, igual eu fiz no começo do vídeo, se eu clicar aqui e mudar simplesmente para 138, que é o BPM da música, às vezes é insônia. né, vai sair tudo de sincronia. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que alterar todo mundo para um modo chamado Linear Mode. O que é o Linear Mode? Aqui, ó, no inspetor de cada track, você tem esses modos. Tem o Time Base, né? Que é Musical Mode e Linear Mode. O Musical Mode é quando tem a nota musical e o Linear Mode é quando você tem o desenho do reloginho. Então você tem que deixar todo mundo com o desenho do reloginho primeiro. Né? E para fazer isso, o mais fácil é você ir com a setinha aqui, né? Aí você vai com o mouse aqui, ó. Então, coloca a setinha para baixo, clica. Setinha para baixo, clica. Setinha para baixo, clica. E vai fazendo em todas as trilhas. Vamos dar uma checada? A gente não pulou nenhuma. Beleza, então tá todo mundo no Linear Mode. Agora eu posso colocar qualquer tempo aqui que não vai mudar os meus clipes de lugar. Não vai tirar de sincronia. Então eu vou colocar aqui 138 que eu sei, né? De acordo com o músico que gravou isso daí. Ele gravou em 138 BPM. Às vezes é insônia. E agora eu vou ligar o clique, né? Só pra gente ter certeza.
tudo no clique agora. Então agora eu posso ligar aqui o meu Snap to Grid aqui e já começar a editar, cortar. Se eu quero usar um instrumento virtual com MIDI agora, tá tudo certo, né? Dá um quantize ali, vai ficar tudo legal. Beleza? Então essas eram as duas dicas que eu queria dar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E se você gostou do vídeo, dá um joinha. E clica o sininho se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos. Um grande abraço a todos.